Olá, seguidores. Vamos para barganhas versus ciladas desse domingo. Que é o Thiago PS, seu canal fica esperto. Pois bem, vou começar aqui falando sobre Vigia 11. Vigia 11 que passou por bastante volatilidade aqui nos últimos dias, né? Muita volatilidade mesmo. E eu resolvi colocar ele aqui pelo seguinte: teve um inscrito, alguém de fora que deu uma passada aqui no canal que assistiu meu vídeo e disse que eu deveria colocar um preço-alvo no ativo. E olha, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não faço isso. É pelo seguinte motivo. Primeiro, porque estaria caçando problema pro meu lado se eu fizesse alguma coisa do tipo, a falar, olha, compra a partir de X que aí vai estar bom, que aí vai subir. Eu estaria caçando problema pro meu lado, né? Aqui a minha função é apenas apresentar a situação e dar minha opinião. Comprar não. E a que preço aceitar, aí é com vocês, tá? E aqui no caso, em VG11, quem teve nervos de aço aqui na quarta-feira, dia 22 de julho, e comprou lá no fundo do poço, acho que quando estava batendo R$ 7, conseguiu fazer uma baita de uma compra, né? Mas, olha, pra ser bem sério com vocês, esse pessoal aqui que comprou aqui bem no fundo, aqui VG11 lá no fundo, não ganhou muito dinheiro não, tá? Geralmente, não se coloca dinheiro pesado aqui nas operações em que você está operando com fundos de baixa qualidade. Então, se você viu algum amigo seu falando que ganhou muito dinheiro, eu tenho minhas dúvidas, tá? A maioria dos investidores não tem tanta aceitação de risco para colocar um dinheiro pesado e depois pegar esse lucro. Com relação ao que vai acontecer agora, ah, que parece que Vejão está fechando essa sexta-feira por volta de 8,50. Então aqui já teve uma bela recuperação desde as mínimas, já subiu aqui 20% desde que bateu nos R$ 7. Olha, deixa eu ver quanto que ele tá aqui de queda no aqui o preço antes do fato relevante da Languiru. Pensando uma queda de 12%. Então caiu uma Languiru aqui, né? Mas, enfim, VG11 é um fundo que eu não me sinto à vontade para operar, tá? Que basicamente está sendo negociado aqui com 12% de desconto. 12% de desconto é basicamente aqui o valor da Languiru, né? Então, não tem tanto desconto assim, a gente não sabe o que vai acontecer com o rendimento de VG11, vai afetar de alguma forma. Zerar o rendimento eu acho que não vai, tá? Parece que o administrador ele realmente não adota essa metodologia de fazer PDD, provisão, mas pelo menos parar de fazer o acruamento de juros, ou seja, considerar os juros mensal, acredito que eles devem fazer, o que pode impactar aqui o rendimento talvez na mesma proporção, uma queda aqui de 12%, levando o rendimento para 11 ou 12 centavos. Então, essa é a minha é o que eu imagino que vai acontecer. Mas enfim, aqui eu, bem sincero, fiquei de fora desse trade com VG11, tá? Não me senti confortável para entrar no ativo. Então aqui, classificando ele, vou ficar aqui em cima do muro ainda. Com relação a fundamentos, com certeza de baixa qualidade, tá? Um Fiagro já não é muito seguro, ainda mais um Fiagro concentrado, pior ainda. Ok, então vamos aqui agora é, falar aqui sobre MCRE 11. Então, MCRE 11, a tese é a seguinte: MQ11 vem caindo bastante aqui nas últimas semanas, tá aqui batendo agora na faixa dos 8,50. Essa queda ela está acontecendo principalmente pelo fator de que estamos sem guidance para esse segundo semestre. É, MQ11 vem pagando até então 11 centavos, no entanto, ele não tem gerado isso, ele tem consumido muita reserva de ganho de capital para manter esse patamar de distribuição. Então, muito investidor está com receio do que pode vir a acontecer com esse rendimento a partir do mês de julho. Então, por exemplo, em maio, ele consumiu aqui 4 centavos, né? Bate um consumo de reserva. Então, o mercado está com medo de o rendimento cair em micro-onças, a gente ter uma revisão para baixo desse guidance.
No entanto, se ele mantém esse rendimento, a gente está falando de um yield de 1,29% ao mês. Então, se tiver aqui a divulgação da expectativa de manutenção do rendimento em 11 centavos, a cotação eu acredito que possa subir, dar uma bela subida, tá? Talvez aqui até voltar para a faixa dos R$ 9. Aqui, ó, aqui vocês estão vendo também aqui, mais ou menos que no final de 2025, teve toda essa alta aqui, chegou a bater 9,80. A gente teve a divulgação de manutenção do guidance em R$ 11, 11 centavos. Então, o mesmo pode vir a acontecer aqui agora aqui para esse novo início de semestre, tá? Detalhe, o último relatório gerencial foi publicado no dia 24 de junho. Estamos agora, estou aqui gravando no dia 24 de julho, 5 horas da tarde. Não sei se vai ser liberado aqui à noite, mas já tem um mês, né, desde a publicação do último relatório gerencial. Então, existe essa possibilidade de trade, tá? Então, vou colocar aqui MQNE11, aqui mais pelo lado da barganha. Em relação à qualidade, não chega a ser um fundo perfeito, mas também não é uma tranqueira. Só tomar cuidado que uma tese bem arriscada, tá? Se vier um guidance falando de 10 centavos, também pode continuar caindo ainda mais. Então, aqui é um trade para quem tem mais nervos de aço. Ah, próximo que vou comentar aqui sobre JMB11. Já falei sobre ele em outras oportunidades, mas aqui vou reforçar a mesma tese. Então, JMB11 é um fundo que tem uma alta sensibilidade aos dias úteis do mês. A gente pode até observar aqui que os maiores rendimentos que o fundo teve foi quando a gente teve 23 dias úteis. No caso, me refiro aqui a julho de 2025, outubro de 2025 também teve 23 dias úteis. Acho que 20, aqui o máximo teve 22 dias úteis, né? Então, ó, agora aqui em julho a gente também vai ter 23 dias úteis, o que pode vir a dar margem para um rendimento bastante elevado, talvez entre 1,25 a 1,30, a depender de quanto que o gestor vai querer distribuir. E enquanto isso, enquanto a gente tem aqui uma boa perspectiva para o rendimento, o fundo vem caindo, né? Ele passou bastante tempo aqui acima dos R$ 90, agora aqui caiu para a faixa dos 42. 42 não, R$ 84. Enfim, aqui uma tese bem simples, tá? Nossa, essa oportunidade eu vejo aqui como uma barganha com relação à qualidade. Olha, até parece ser um fundo bem gerido, mas é bem gerido com operações bem estruturadas, mas a concentração deixa a desejar. Então, por isso, não vou dar aqui nota máxima em qualidade nele, não, tá? Ok, próximo que eu vou comentar aqui vai ser sobre BBIG11, o Fundo de Shopping do Banco do Brasil. Esse daqui eu acredito que já tem até falado aqui em outros episódios também, tá? Mas aqui a tese também é bem simples de se entender. BBIG11 ele pagou apenas 2 centavos aqui no mês de junho por conta de despesas financeiras extraordinárias e pagou apenas 2 centavos, saiu de 7 centavos para 2 centavos, desagradou bastante o mercado e caiu bem, né? Já caiu aqui 15% desde então. No entanto, a gente tem um comunicado aqui de que essas despesas mencionadas possuem caráter pontual, não afetando os próximos exercícios. O que dá para entender a partir disso? Esses 2 centavos é um fator não recorrente, muito ruim, mas que para o próximo rendimento agora de julho, a gente observaria uma recuperação desse rendimento, voltaria a aumentar. Vai voltar para os 7 centavos que eu pagando anteriormente? Não ficou claro, não está claro isso, mas é uma possibilidade. E se essa possibilidade se concretizar, tem bastante espaço para recuperação, né? Antes vinha sendo negociado aqui a 6,34. Enfim,
É, possibilidade aqui, né? Mas também bastante risco aqui, tá? Outro ponto importante de comentar também é que o mercado está zedando, né? Pela questão lá do conflito do Oriente Médio. Então, mesmo que o fundo volte a pagar os 7 centavos, a gente nem observa que essa volta para os 6,34 que a gente observou até o mês de junho, porque é agora que a gente está no momento mais de estresse. Com relação à barganha oscilada, olha, eu estou até vendo ele como uma barganha, tá? Uma boa oportunidade de especulação. Com relação à qualidade, os imóveis são de altíssima qualidade, mas o cap rate é baixo, a alavancagem é alta, a alavancagem está cara com essa Selic. Então, eu vou colocar o fundo aqui no meio do caminho, tá? Talvez até para colocar aqui embaixo, como sendo de baixa qualidade. Ok, e para finalizar aqui, vou falar sobre FTCA 11. FTCA 11, esse aqui é o Fiago da Fito, um Fiago bem pequeno que andou caindo, tá? Deixa eu ver se ele já teve uma recuperação. Até recuperou um pouco hoje aqui nessa sexta-feira, mas ele caiu bastante desde a última data com, acho que aqui no dia 16 de julho, dia 17 começou a cair bem. E aqui a gente pode observar que tivemos é, uma queda significativa aqui no rendimento do mês de junho, de 11 para 9,3 centavos. O gestor atribuiu essa queda no rendimento a uma remarcação negativa dos ativos, dos CRAs. Isso que talvez esteja acontecendo por conta do mercado estar azedando, né? Conforme eu comentei. Está se cobrando mais yield aqui, a percepção de risco no agro aumentou, então o mercado ele cobra mais yield, o que significa uma desvalorização dos ativos. E como o Fiagro possui a gente está falando de resultado contábil, acaba que isso não afeta apenas a cota patrimonial, mas também como o resultado. Então, acaba que dá, acaba que impactou o rendimento, né? Mas se for isso mesmo, a gente não tem nada de novo aqui de nenhuma inadimplência, nem nada do tipo, foi fator externo, né? Problemas aqui com o mercado com mais yield dos ativos, e até muito pelo contrário, tá? Tivemos aqui boa evolução aqui em nenhum dos casos de inadimplência do fundo. Mas, enfim, na minha opinião, eu vejo como fator é, pode se estender por mais algum tempo, mais a 1, 2 meses, mas não seria um fator interno que o fundo tivesse com problema, tá? Então, é o momento eu vejo o fundo retorno aqui para esses 11, 12, 13 centavos que ele vinha pagando anteriormente. Então, o mercado aqui está panicando com esse rendimento do mês de junho, e assim como ele está vendendo aqui por conta de um rendimento ruim, quando vier um rendimento bom, essa cotação pode subir bastante, né? Se ele paga 2 centavos, falando de 1,55% ao mês. Então, FTSE 11, vejo com oportunidade com relação a fundamentos. Não gosto de fiagos, mas aqui um fiago tem muita revenda na carteira. Então, qualquer mais ou menos por aqui. Ok, então é isso. Peço seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.